Tudo começou numa noite úmida de quarta-feira, quando o detetive aposentado Gustavo Lima recebeu um envelope anônimo em sua caixa de correio. Era estranho alguém enviar algo para ele após tantos anos afastado dos holofotes da polícia. Mas o conteúdo o deixou mais inquieto do que qualquer caso que ele havia enfrentado. Dentro havia apenas uma fotografia antiga em preto e branco, mostrando uma mulher com os olhos borrados por uma mancha de tinta vermelha. No verso, uma única frase escrita com uma letra tremida: "Ela está tentando voltar." Gustavo não sabia quem era ela, nem o que significava voltar, mas algo naquela imagem o arrepiou até a espinha. O mais estranho era que, ao olhar com mais atenção, ele jurava ver sua própria silhueta ao fundo da foto, como se estivesse lá quando ela foi tirada. O problema? Aquela foto parecia ter pelo menos 50 anos. Ele tentou esquecer o ocorrido, atribuindo tudo a uma brincadeira de mau gosto ou a mente pregando peças com a idade. Porém, naquela noite, os sonhos começaram. Gustavo se via caminhando por corredores escuros, apertados, forrados com tapeçarias que sussurravam palavras em latim, vozes sibilantes que murmuravam seu nome. Ele acordava suado, tremendo, sempre às 3h33 da madrugada. O relógio digital piscava esse horário sem falhar. Aos poucos, o mundo ao redor começou a se distorcer. Objetos mudavam de lugar. Portas se trancavam sozinhas e os espelhos em sua casa começavam a apresentar pequenos atrasos, como se sua imagem refletida demorasse alguns segundos a mais para acompanhá-lo. Em um desses dias, decidiu levar a foto a um amigo antigo, especialista em simbologia ocultista, Henrique Adler. O homem, recluso em um chalé nos arredores da cidade, olhou a foto por longos minutos em silêncio. Por fim, disse: "Isso é mais antigo do que você imagina. Essa mulher, ela está associada a um culto extinto, conhecido como a Mãe do Abismo. Eles acreditavam que o tempo e a morte eram reversíveis com sacrifício." Gustavo riu, desconfortável, mas Henrique não esboçou sorriso algum. "Isso não é uma piada, Gus. Se essa mulher está voltando, como diz o bilhete, alguém está tentando reabrir o véu entre os mundos. E você está no centro disso." A partir daí, a paranoia tomou conta de Gustavo. Começou a perceber pessoas o seguindo. Um carro preto estacionava frequentemente do outro lado da rua. Um homem sem rosto, sem traços, sem olhos, apenas uma pele lisa. Aparecia nos seus sonhos e, às vezes, ele achava vê-lo nas sombras da cidade. Em sua busca por respostas, encontrou registros de uma série de tentativas de assassinato arquivadas na década de 70, todas ligadas a nomes que tinham alguma conexão com o oculto. Todos os alvos sobreviveram, mas depois desapareceram misteriosamente. Ninguém viu o ataque, diziam os relatórios. Ninguém viu o agressor. Agora Gustavo tinha certeza. Alguém ou algo estava voltando do outro lado. E essa coisa sabia quem ele era. 2 semanas se passaram desde a noite em que Clara quase foi morta em sua própria casa. A polícia, até então, não encontrou nenhuma evidência concreta de invasão. Nenhuma porta forçada, nenhuma janela quebrada, nenhum rastro. O caso esfriou nos registros oficiais, mas dentro de Clara, o calor da dúvida e do medo só aumentava. Ela sabia o que havia vivido, sentia o cheiro do sangue ainda pairando no ar, mesmo quando tudo já havia sido limpo. E o mais perturbador, o sussurro. A voz estranha, rouca, que murmurava palavras em uma língua que ela nunca havia ouvido antes, mas que, de alguma forma, fazia sentido em sua mente. Foi nessa atmosfera sufocante que surgiu Gabriel, um antropólogo recém-transferido da Universidade de Lisboa, especializado em culturas ancestrais e linguagens mortas. Clara o conheceu através de um fórum obscuro na internet, onde ela relatou sua experiência em busca de alguma explicação. Gabriel respondeu em menos de 1 hora.
Disse que reconhecia padrões naquele sussurro, que aquilo parecia se relacionar com um idioma proibido, mencionado em manuscritos perdidos e crônicas antigas que ele estudava havia anos. Clara relutou. Era estranho, mas seu desespero falou mais alto. Ela aceitou encontrar Gabriel em sua casa, sob a condição de que ele trouxesse suas anotações. Quando ele chegou, era como se trouxesse a sombra do passado com ele. Alto, magro, pálido como uma vela, Gabriel parecia mais uma figura saída de um pesadelo do que um acadêmico comum. Mas suas palavras eram hipnotizantes, e quando ele reproduziu os sons que Clara ouviu naquela noite, a espinha dela gelou. Era exatamente o mesmo sussurro. Gabriel explicou que aquela língua, segundo registros antigos, era conhecida como Nahuet, e teria sido usada por uma seita oculta na Europa medieval chamada os Herdeiros do Silêncio. Um culto que acreditava que o mundo visível era apenas a superfície e que existia uma verdade escondida abaixo da percepção humana, onde entidades antigas aguardavam para despertar. Para os herdeiros, a linguagem era a chave. Ao pronunciá-la corretamente, um portal seria aberto. Não um portal físico, mas um espaço psíquico, um canal que ligava a mente do emissor às entidades. Clara mal conseguia respirar ao ouvir aquilo. Gabriel revelou ainda mais. Segundo registros, os rituais desse culto exigiam um sacrifício falhado. Sim, falhado. O sangue deveria ser derramado, mas a vítima deveria sobreviver. A tentativa de assassinato que ela sofreu não era um erro, era o cumprimento de uma parte do ritual. E agora que Clara sobrevivera, ela era a ponte, a chave viva. E aqueles que recitavam o Nahuet poderiam acessá-la. Naquela noite, Clara teve o primeiro pesadelo. Sonhou com uma figura de olhos costurados, sentada sobre um trono de carne, cercada por vozes que gritavam em silêncio. As palavras do Nahuet ecoavam em sua mente, e quando acordou, estava de pé no meio do quintal, com os pés descalços, encharcados de lama. Gabriel assistia tudo da janela, sem surpresa. Ele disse que aquilo era só o começo, que a possessão se aproximava e que Clara precisava entender a extensão do que estava envolvida antes que fosse tarde demais. Eles voltaram à cena do crime, a sala onde Clara foi atacada. Gabriel usou um pequeno artefato de madeira com inscrições para medir o campo vibracional do local, algo que ele chamou de Oráculo de Treret, um instrumento utilizado pelos herdeiros. O artefato girava lentamente em círculos até que, de repente, parou com violência e caiu no chão. Segundo Gabriel, o espírito que tentou atravessar naquela noite ainda estava ali, preso. E a cada dia, ele se aproximava mais da mente de Clara. Clara começou a ter lapsos, perdia a noção do tempo, encontrava objetos em lugares onde não os deixara. Uma faca no travesseiro, um espelho virado para a parede, um diário com frases em Nahuet escritas com a sua própria caligrafia, embora ela não lembrasse de tê-las escrito. Gabriel insistia que era preciso realizar um ritual de contenção, um selo psíquico que impediria a criatura de atravessar completamente para o plano físico. Mas para isso, ele precisava de algo que Clara ainda não tinha revelado: o nome da figura que ela viu no pesadelo. Clara não sabia por quê, mas ela relutava em dizer. Toda vez que pensava naquele nome, seu corpo tremia e uma náusea insuportável tomava conta dela. Mas no fundo ela sabia. Havia um segredo enterrado em sua memória, algo que fora esquecido ou apagado. Gabriel sugeriu a hipnose ritualística, um método que ele mesmo havia estudado em textos etruscos traduzidos para o latim. A técnica envolvia usar símbolos visuais e sonoros para desbloquear a memória protegida por forças ocultas. Clara, hesitante, aceitou. Na sessão, Clara foi exposta a um símbolo hipnagógico, uma forma espiralada que parecia se mover mesmo estando estática.
Gabriel começou a recitar o Nahuatl em tom crescente e, aos poucos, Clara entrou em transe. Seus olhos reviraram, seus lábios se moveram por conta própria. E então ela sussurrou o nome: El Jarun. No exato instante em que disse isso, todas as luzes da casa se apagaram. Um vento frio cortou a sala, embora todas as janelas estivessem fechadas. O símbolo que Gabriel usava pegou fogo espontaneamente. Clara gritou. Gabriel caiu de joelhos e uma nova presença preenchia o ambiente. O nome havia sido dito e com ele algo havia sido libertado. Depois da sessão, Clara permaneceu em silêncio por horas, sentada na poltrona da sala, encarando o vazio com os olhos marejados e sem piscar. Gabriel, ainda ofegante e com as mãos trêmulas, tentava entender o que acabara de acontecer. O nome El Jarun, segundo os registros dos herdeiros do silêncio, era proibido até entre os iniciados. Um nome verdadeiro, pertencente a uma entidade não humana aprisionada nas profundezas do inconsciente coletivo da humanidade. Mencioná-lo era um chamado, um convite. Na madrugada seguinte, algo mudou em Clara. Ela acordou com um gosto metálico na boca e um zumbido constante nos ouvidos. Suas mãos estavam sujas de terra e sob as unhas, pequenos fragmentos de uma madeira negra, como carvão petrificado. Gabriel revisou as gravações da sessão e percebeu que, no momento do sussurro, a câmera parou de funcionar. Mas o áudio continuou, e nele, uma segunda voz se sobrepunha à de Clara, mais grave, gutural, como se algo estivesse usando suas cordas vocais junto com ela. Nos dias que se seguiram, Clara começou a sonhar todas as noites com um corredor escuro, ladeado por espelhos embaçados. Ela caminhava descalça, sem saber por quanto tempo. Ao final do corredor, havia uma porta feita de osso, com marcas de unhas arranhando a superfície. E por trás da porta, sempre a mesma frase: "Você me chamou. Agora eu vejo através de você." Gabriel estava desesperado. Clara não só era a ponte, ela estava abrindo o canal por dentro. E o mais alarmante, El Jarun não era uma entidade passiva. Ele estava aprendendo, ele estava tomando espaço. Gabriel sabia que se algo não fosse feito logo, o ser cruzaria totalmente. E com isso a mente de Clara desapareceria. Ele sugeriu o uso de um ritual de enclausuramento temporário, uma prática de contenção descrita em um códice mesopotâmico descoberto em ruínas proibidas do norte da Síria. Mas, para que o ritual funcionasse, Clara teria que ser induzida ao estado de fronteira, o limite exato entre consciência e inconsciência, onde o corpo se torna um receptáculo aberto e maleável. O ritual exigia o uso de 3 elementos: o sangue da vítima original, Clara, uma relíquia do local onde a entidade fora originalmente invocada, que ainda era desconhecido, e a repetição do nome proibido 7 vezes sob a presença de um símbolo chamado o olho virado, um sigilo que, segundo a tradição, obriga a verdade a se manifestar. Na ausência da relíquia, Gabriel sugeriu tentar localizar a origem da invocação inicial através dos sonhos de Clara. Ela passou a ser monitorada durante o sono, conectada a sensores rudimentares construídos por Gabriel a partir de esquemas alquímicos adaptados. Na terceira noite, ela acordou gritando: "A Casa da Colina! É lá! Sempre foi lá!" Gabriel, surpreso, percebeu que aquilo batia com um local mencionado em um diário antigo dos herdeiros, uma casa isolada, a quilômetros da cidade, onde em 1849 teria ocorrido um suicídio ritualístico coletivo. A casa ainda existia, esquecida pelo tempo. Eles decidiram ir até lá. Clara, estranhamente, concordou com facilidade, como se algo dentro dela desejasse retornar.
Ao chegarem, a casa parecia abandonada, coberta por eras e engolida pela mata. Mas ao entrarem, perceberam que alguém, ou algo, vinha mantendo o lugar. Havia velas acesas, marcas no chão, símbolos desenhados em carvão e sangue seco. No porão, encontraram o que procuravam, uma caixa lacrada com o símbolo do olho virado e um tecido púrpura envolto em cravos escuros. Dentro, uma lasca de pedra com inscrições em Nahuet. Era a relíquia. Com tudo preparado, Gabriel iniciou o ritual. Clara foi posicionada no centro de um círculo de sal negro e as velas foram acesas em sequência. O nome El Jarun foi entoado uma vez, duas, até a sexta, e na sétima Clara gritou. Seu corpo se contorceu, seus olhos ficaram completamente negros. E sua voz, agora irreconhecível, falou: "Você não pode me selar, humano. Ela me chamou com verdade. Ela abriu as portas por vontade. Eu sou o reflexo dela e estou em casa." O círculo estremeceu. O chão rachou sob Clara. Mas Gabriel não recuou. Repetiu o sigilo do olho virado. Uma luz intensa tomou conta da sala. Clara gritou. E então, silêncio. O corpo dela caiu inconsciente. Ao acordar, ela parecia normal. Mas uma única frase rabiscada no chão com carvão gelou Gabriel. "Ainda estou aqui, apenas quieto." Naquela madrugada, o relógio parecia conspirar contra qualquer noção de tempo. Cada segundo escorria como sangue coagulado, lento, denso e prenhe de um silêncio que mais parecia o prenúncio de uma sentença final. Helena acordou com um sussurro. Não vinha de fora, não vinha do quarto, era dentro dela. Palavras que não entendia, mas que vibravam como se ecoassem direto de sua espinha. Ela se arrastou até o espelho e ali, pela primeira vez, viu algo além do seu reflexo. Uma figura encapuzada atrás dela, imóvel. Quando ela virou, não havia nada. Mas as marcas começaram. Riscos vermelhos em seus braços, símbolos desenhados com algo que parecia carvão. Mas Helena não possuía nada disso em casa. Começava ali o mergulho final em um pesadelo do qual não havia retorno. Nos dias seguintes, sua casa começou a mudar. A madeira rangia como se respirasse. Objetos desapareciam e reapareciam com posições invertidas. Espelhos trincavam durante a noite, sempre na mesma hora. 3h13. E então, Leonardo, o documentarista, resolveu voltar. Ele queria filmar os últimos capítulos da história. Com câmeras instaladas em cada cômodo, ele e Helena começaram a registrar os acontecimentos. Mas foi na primeira madrugada de gravação que o impossível se tornou visível. Às 3h13, a figura encapuzada apareceu no corredor. Não andava, deslizava. As câmeras falharam, tudo escureceu. E então, na fita recuperada, apenas uma cena. Helena, de olhos brancos, repetindo em voz gutural o mesmo fragmento ouvido nas gravações antigas. Aqueles que veem além da névoa, que aceitem o selo e renasçam. Leonardo, assustado, consultou especialistas em simbologia. A resposta foi devastadora. Os desenhos no corpo de Helena pertenciam a um antigo culto de invocação. Um ritual conhecido como o véu da carne, praticado para abrir portais entre mundos. Era uma cerimônia que exigia uma alma marcada e o testemunho de sangue. Alguém que presenciasse, sem intervir, a ascensão do hospedeiro. Leonardo entendeu então o seu papel. Ele era o testemunho e Helena a oferenda. No dia seguinte, Leonardo tentou fugir, mas sua van simplesmente não ligava. O celular não funcionava. E do lado de fora da casa, uma névoa que não existia no dia anterior cobria tudo até onde a vista alcançava. Era como se aquele lugar tivesse sido deslocado do mundo físico, como se estivesse agora em outra camada da realidade. Sem alternativas, ele decidiu enfrentar a verdade. Desceu até o porão, onde tudo começou, e ali encontrou um altar. Rústico, de madeira envelhecida e cercado por velas derretidas. No centro, uma figura talhada em osso. Era Helena.
mas com olhos vazados e sorriso costurado. Ao lado, um diário, de Helena, escrito nos últimos dias. Ali, Leonardo leu o horror que nenhuma câmera registrou. Helena havia sido possuída. Lentamente, como um copo sendo preenchido por gotas. Não era uma invasão brusca, mas uma substituição delicada, sutil, quase amorosa. O ritual havia sido iniciado sem ela saber. Cada pesadelo, cada símbolo, cada desaparecimento de memória era parte do processo. E o ápice se aproximava. Às 3h13 daquela noite, a entidade atravessaria. E Helena desapareceria para sempre. Leonardo teve então uma escolha: fugir e aceitar o destino de Helena, ou tentar interromper o ritual, mesmo sabendo que isso poderia custar sua própria sanidade. Ele fez sua escolha. E naquela madrugada, armado apenas com o diário e uma câmera ainda funcionando, ele subiu até o quarto onde Helena dormia. O quarto estava coberto por um brilho avermelhado que não vinha de luz alguma conhecida. As velas derretiam ao contrário, subindo em formas líquidas para o teto. Helena flutuava, em silêncio, com os braços abertos e olhos completamente negros. Atrás dela, a figura encapuzada agora era sólida. Tinha mãos humanas, mas rosto nenhum. Apenas um vazio onde se projetavam rostos em agonia. Leonardo apontou a câmera e começou a filmar. Enquanto lia em voz alta o diário, a criatura paralisou. Por um instante, o tempo pareceu colapsar. As páginas narravam um contra-ritual. Um conjunto de frases que, se ditas no momento exato, poderiam selar a entidade e devolver a alma à vítima. Mas havia um preço. O testemunho deveria aceitar ser o novo portador temporário da dor, um selo vivo. Leonardo hesitou, mas a imagem de Helena sorrindo nas primeiras entrevistas o forçou a agir. Com voz firme, ele recitou cada palavra do diário. As paredes tremeram. O chão rachou. Um grito sem som preencheu o quarto. A criatura avançou, mas Leonardo permaneceu imóvel. Um clarão envolveu tudo. Quando acordou, estava na frente da casa, descalço, com a câmera em mãos. Helena, ao lado dele, confusa, mas viva. A casa ardia em chamas atrás deles. Não havia mais névoa, nem símbolos, apenas silêncio. Um silêncio real, de alívio. Ao revisar as imagens, apenas uma parte restou. O rosto da entidade se desfazendo como cinzas ao vento, e a última frase gravada por Leonardo: algumas portas não devem ser abertas, e outras jamais deveriam ter sido construídas. Hoje, Leonardo não lembra dos detalhes, mas às 3h13, todas as noites ele acorda, e na parede, ao lado da cama, um símbolo sempre aparece. Diferente a cada dia, como se a história ainda não tivesse acabado. Se essa história te arrepiou, imagine o que está por vir. Inscreva-se agora e ative o sino, porque os próximos casos vão te mostrar que o verdadeiro terror começa quando ninguém está olhando. E lembre-se, nunca ignore os sinais, eles sempre voltam.